Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Esse espaço de escuta, acolhimento e reflexão para famílias que acreditam no potencial de transformação de cada história. Hoje a nossa conversa é sobre superação, movimento e sobre o impacto que a atividade física pode ter na vida de uma pessoa, muito além da estética. A gente vai falar sobre limites e sobre o que acontece quando alguém decide não aceitar esses limites como um ponto final. Recebemos hoje o Alex Luz, também conhecido como Lecão, influenciador e fisiculturista, que foi diagnosticado com paralisia cerebral ainda na infância e encontrou na musculação um caminho de evolução, autonomia e propósito. Alex, que honra receber você aqui, viu? Obrigada por vir aqui hoje. Eu sei que é difícil para as pessoas às vezes se deslocar, mas assim, não tinha como você não vir aqui falar com a gente. Obrigada por estar aqui hoje. É uma honra. Tava todo mundo aqui curioso para conversar com você, conhecer você. Super obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite e quando toca no meu coração, eu falo, eu dou um jeitinho, é longe. Mas a gente enfrenta o trânsito, a demora e chega. Mas tudo então, dá um jeito também, né? A gente dá um jeitinho a toda. A gente chama brasileiro. Vamos falar que trânsito na nossa vida é o de menos, né? É de menos. Frente a tudo que a gente vive, Exatamente. O trânsito é de menos. É fichinha. E aí você falar que tocou no seu coração... É mais uma vez um agradecimento de você estar aqui. É sinal que o nosso propósito, que você conheceu um pouquinho a minha filha, um pouquinho da minha história, é justamente de acolhimento, de trazer força para as pessoas, de mostrar que muitas vezes que a gente acredita que não é capaz de fazer, a gente se depara com histórias tão bonitas. Não é fácil, a gente falou agora há pouco, mas assim, ouvir você, mediante a tudo que você conquistou, dá uma força, e isso precisa mostrar para as pessoas. Eu sei o quanto as pessoas te conhecem, mas assim, quanto mais a gente falar, melhor, né? Melhor. Eu mesmo não imaginava ia ter essa proporção toda. Mostrando o meu dia a dia, a minha realização, a minha superação. Mas aí, pessoa me motivou a continuar. Todas as pessoas que eu encontrava na rua, falava, Lecão, continua. Lecão, por causa de você, eu comecei a correr na rua. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, mãe, tem que continuar. Isso. Tem que compartilhar a nossa luta, a nossa superação, para motivar outras pessoas. Porque cada ser humano tem sua luta. Motivos, eu tenho certeza que você já teve de monte para desistir. Assim. Todos os dias a gente tem que lutar, às vezes, contra a gente mesmo, para poder levantar da cama, fazer as coisas. Sim. Mas a gente consegue ter um final feliz aí também, né? Exato. Não é? Tem. Quando você vence você mesmo, o resultado é fantástico. É difícil vencer você. Tem dia você não quer. Mas você fala, não, eu vou fazer. E no final fala, eu consegui. Passar por aquilo é uma vitória. O gostinho é até melhor, né? Bem melhor. Quando a gente luta e consegue, a vitória é muito boa de sentir. Ai, olha, eu já tô até preocupada em me emocionar aqui, viu? Vamos lá. Alex, você foi diagnosticado com paralisia cerebral ainda muito pequenininho, né? Com 2 anos de idade. 2 anos? Demorou 2 anos para minha mãe descobrir o que eu tinha. Puxa vida, e em que momento você percebeu que o movimento, o esporte podia mudar na sua vida? Como que você teve essa... Você descobriu muito pequeno, família, mas quando que o esporte entrou na sua vida? O primeiro esporte que eu comecei a praticar foi capoeira. Capoeira? Capoeira com 12 anos de idade. E eu vi uma melhora na minha coordenação motora, equilíbrio. Só com a capoeira? Só com a capoeira. Antes você não tinha feito nada? Não, nada. Só fisioterapia, fonoterapia. Só fazia isso. Depois da capoeira,
eu consegui ter mais confiança. Até para conversar em público me ajudou muito. Perder a vergonha, porque a gente que tem uma patologia tem uma certa vergonha. Sim. Mas é coisa da cabeça. A gente tem que aprender a perder essa vergonha para viver. E conviver com isso. Conviver. Até Exato. porque, eu falo muito em casa, não tem outro caminho. Não tem. Você é único. Nasceu desse jeito. Então viva desse jeito e seja feliz. E sua mãe, vocês descobriram muito pequeno, você é filho único? Não, tem mais um. Tem mais um? Tem. E aí teve toda uma rede de apoio, a sua mãe, a sua Assim, família? minha família. Se eu vim da Bahia para São Paulo, porque eu tive apoio da família. Você veio desde pequenininho para São Eu Paulo? vim para São Paulo com 2 aninhos. Aí minha mãe foi encaminhada para o hospital da clínica. Eu fiz um exame e fui diagnosticado com paralisia cerebral. E aí você fez tratamento lá? Não. Você chegou a fazer algum tratamento? Não. Não, tudo aqui em São Paulo. Tudo aqui, fisioterapia, tudo. Ainda faz, Alex? Não, hoje precisa, não. precisa. O Esse esporte O esporte, engloba tudo, né? é o caminho de todo mundo. Não tem jeito. Esporte tem um monte, então escolha um e pratica com muito amor. Porque o resultado vai vir. Então começou com capoeira. Capoeira. Olha, que 5 bacana. anos de capoeira. Aí a capoeira te abriu para esse mundo. Abriu para esse mundo, me deu a autonomia, me deu confiança. Então foi uma evolução fantástica na minha vida. E daí pra frente nunca fiquei parado. Terminei o ensino médio, comecei a fazer caminhada, comecei a fazer natação. Depois, em 2016, eu comecei a musculação. Mas natação tudo só por hobby mesmo, né? Nada Óbvio, que... óbvio. Uhum. Porque eu terminei o ensino médio e interessei em trabalhar. Uhum. Hoje eu sou formado em técnico em computação gráfica. Trabalhei 5 anos na minha própria empresa. Você montou uma empresa? Montei, fazia cartão de visita, banner, criação Isso há quanto de tempo atrás? logotipo. Tem 6 anos atrás. Trabalhei 5 anos. 5 anos. Eu aprendi a mexer num programa sozinho. Depois de ter começado a trabalhar, por 2 anos mais ou menos de trabalho, eu fiz o técnico. Para aprender mais. Mas trabalhando, mas sempre com esporte na sua vida. Então, trabalhando e treinando, Nem imaginava o que é fisiculturismo. Não, deixa eu ver se tem aqui, senão eu vou levar bronca. Eu tenho que seguir tudo isso aqui, senão eu levo uma bronca da produção aqui. Deixa eu até perguntar aqui. Antes da musculação, você passou por outras atividades, como a gente falou. O que fez você se encontrar de verdade na academia? O que foi esse insight que você teve? O que te levou para lá? Então, meu irmão começou a fazer a musculação e eu tive a vontade. Tudo que ele queria fazer, eu queria. E eu fui pedir para minha mãe um certo dia. Ela falou, não, você não pode ir. Senão você vai se machucar, a academia não é pra você. Eu falei, tá bom, não vai pagar. E ela não podia na época. Aí, teve um certo dia, livre, o meu irmão me levou pra academia. Eu fui. Aí o professor me recebeu, me passou a correr exercício e colocou pra caminhar em cima da esteira. Aí falou, volta amanhã. Aí voltei no outro dia. No outro dia, o dono da academia falou, faz a matrícula dele e deixa ele treinar. Poxa, que bacana. Aí eu peguei paixão por superar no treino
por treinar mesmo. Ia pra academia e já treinar. Ninguém via eu batendo papo. Que bacana. Aí você falou, mãe, tá vendo? Aí depois de 6 anos, 6 meses, minha mãe começou a ver resultado. Aí ela falou, meu filho, se eu soubesse que a academia ia te trazer benefício, eu tinha te colocado bem antes. Eu falei pra ela, mãe, É mãe, é isso que eu ia falar. quer proteger. Mas eu fui um filho teimoso. Tudo que eu queria fazer, eu passava por cima dela. Porque eu via que... Você foi levado também, né? Foi. Ainda bem. Ainda bem, onde eu cheguei. Exato. Imagina, mas a gente não pode julgar também, né, Alex? Tem famílias, Não, tem pessoas que, de repente, se sente que aquele lugar é aquele lugar que a pessoa deve ficar. Então, a gente também não pode julgar. A gente tem que dar apoio, né? Trazer a pessoa para transformar a vida dela, mas não pode jogar, como sua mãe falou, não é lugar para você. Mas é na proteção. Às vezes a gente falha na proteção. Hoje, como influenciador digital, eu tento abrir o olho de muitos pais. A criança, se eu tenho deficiência física, o mental dela é bom, não trata como coitadinho. Porque se você tratar como coitadinho, vai ser um coitado por resto da vida. Você falou tudo. E a culpa não é da criança, é do pai e da mãe. Você falou tudo. E eu, às vezes, eu me sinto um pouco nesse lugar. Na preocupação, você querer fazer algo pelo seu filho, você não sabe que lá na frente você pode prejudicá-lo. Aí eu te pergunto, hoje você tá viva, e amanhã? Amanhã, exato. Você tem toda a razão. Os que vai enfrentar pela frente, né? Então a gente tem que criar um cidadão, um ser humano dependente. Enfrentar o que é a vida. A vida vai ter dificuldade uma em cima da outra. Enquanto nós estivermos vivos, vai estar superando algo. Com razão. Mas a minha admiração, vou voltar no tema, por você, não só pelo profissional que você se tornou, essa pessoa que todo mundo conhece, mas assim, eu vou confessar a você, eu não gosto de academia. Eu vou amarrada no ódio, Alex. Então, assim, te admiro mais ainda. Eu, olha, não gosto de academia. E aí, vem... Mas vai. Mas vou amarrada no ódio, mas eu vou. Senão eu ia ouvir. Não, ai de mim falar diferente disso. Eu vou amarrada no ódio. Mas, na hora de sair, vem aquele bem-estar. A dopamina. Tudo. Aí vem missão cumprida, bem-estar, pensando na saúde, pensando no todo. Hoje, eu costumo dizer assim, ainda mais na minha idade, que você ainda é jovem, mas na minha idade, você vai ao cabeleireiro, ele fala, você tem que fazer atividade física. Todo mundo, é obrigatório pra mente. O corpo do ser humano não foi feito para ficar parado. Foi feito para se movimentar. Na ACD, o slogan deles, assim, movimento é vida. É vida. E é vida. Então, eu te admiro mais ainda porque você tem essa paixão por academia, não deixou nenhum desafio te derrubar. E eu não gosto de academia, meu amigo. Sim, o bem, você falou do bem, tá? É isso que eu sinto. Quando eu faço o meu cardio, meu dia é outro, é bem produtivo. Então, hoje eu participo esporte, academia, não é politética. Eu tô nem aí pra que eu quero. Se bem que é uma consequência, né? Você fica bem, lógico. Consequência, mas o meu bem-estar, a minha ativação pra criar conteúdo, é outra pessoa. Você treina todos os dias? Todo dia. Quantas horas? Aí, 2 horas. 1 hora de treino, 1 hora de cardio. Meu Deus! E ama o que faz, né? Eu gosto. Ai, que delícia. É bom saber que tem gente que gosta. A gente faz... Eu faço amarrado no ódio, mas eu faço. A gente faz o que gosta, né? Ai, ainda bem que você juntou
uma coisa que você tem prazer, Exato. né? E você vê o benefício. Tudo na vida, a gente tem que fazer por prazer. Um prazer bom também. Uhum. Porque aí você vai dar um sangue, vai ver o resultado, vai se motivar mais ainda, vai querer mais. Que bacana. E a gente sabe que nem tudo é maravilha, né? Que eu Não. imagino que você deva ter enfrentado preconceito e até dúvidas de você, dúvida do outro, da outra tá. pessoa, inclusive da própria academia, como você deve enfrentar. Mas o que te fez continuar, mesmo quando diziam que aquele não é o seu lugar? O que deu assim você? O que você sentiu? Como é que foi essa trajetória? Eu ficava triste, ficava desanimado, mas ia pra casa e enfiava a cabeça. No outro dia eu voltava, tava lá dentro da academia treinando. Eu ouvia mesmo. O povo pensa eu sou besta, mas eu tava lá aqui treinando e eu ouvia. Ah, ele não podia treinar. Ah, ele vai se machucar. Ah, vou falar pro dono tirar ele daqui. E eu ouvia e ficava quieto. No outro dia tava treinando e vim embora. Foi por causa dessa vontade de teimosia que eu não dei ouvido pra ninguém, continuei e evoluí. Uhum. E continuo lutando para evoluir mais ainda. E aquelas pessoas que de repente falaram não é pra ele, hoje eles veem você lá e é outra reação, né? Deus é tão bom que ele coloca pessoas na sua vida para acreditar em você. É. Você tem que acreditar em si. Mas quando tem outra pessoa acreditando em você, você trabalha mais, você supera mais. Mas você já percebeu o impacto que você causa nas pessoas? Eu falo o impacto positivo. Você já teve essa noção do tamanho do impacto que você causa? Ainda mais você hoje, com tantos seguidores, uma pessoa assim que... E tão acessível, né? Que a gente conseguiu falar, você é tão querido. Mas você já percebeu o impacto positivo que você causa na vida das pessoas? O tamanho do impacto não. Mas eu já senti no coração alguns momentos que eu já vivi. Não sei se você viu aquele vídeo, eu com o Samuel. Samuel tem paralisia cerebral e ele tem 15 anos. Aí ele viu um vídeo meu e ficou doidinho pra me conhecer. Eu quero conhecer o Lecão, eu quero conhecer. O moleque colocou na cabeça. E ele começou a mandar mensagem pra todo mundo que eu postava vídeo. Meu, eu quero conhecer o Lecão. Ficou 1 mês ou 2 meses tentando. Aí conseguiu mandar mensagem pro meu irmão. Meu irmão me avisou dele. Eu marquei um treino com ele no CT da Golfe. E ele me falou, Lecão, por sua causa eu perdi a vergonha. Por sua causa eu comecei a gravar vídeo. Por sua causa eu tô treinando. Então aquele momento pra mim valeu mais de qualquer dinheiro na vida. Mas isso, porque... Mas imagina aqueles que você não tiveram acesso a você, o quanto você transformou. O tanto de gente. É. Eu não tenho noção. Mas eu fico cada vez motivado a continuar. Quando eu recebo uma mensagem ou alguém me fala pessoalmente. Nossa, o coração da gente fica assim, sabe? Eu tô até arrepiada assim de ver uma história. É isso que eu acabei de falar. Isso é porque que conseguiu ter acesso. Agora, a quantidade de pessoas que seguem você já deve ter impactado muitas vidas. Muitas vidas. Eu fico feliz por isso. Porque eu costumo dizer assim, um olhar acolhedor para quem tem uma deficiência, um sorriso faz uma diferença violenta. Mas a influência que essas pessoas têm na vida daquele que não tem nenhuma limitação também é grande. Você conviver e ver que o outro... Às vezes a gente reclama de tão
pouca Então, coisa, né? E você vê a dificuldade do outro, então isso é transformador E o outro também. tá feliz. Pois é. Né? Olha, é uma história muito bonita a sua, viu? Muito de parabéns, Lecão. Quais foram as principais mudanças que a musculação trouxe para você? Não só no corpo, você falou já um pouco, mas na sua autonomia, autoestima e a forma de se enxergar. Porque aquilo que você falou, não é estético, mas consequentemente vem um corpo, você olha no espelho e você gosta do que vê. É uma consequência da alimentação, da academia. Mas como é que foi essa mudança para você? Foi grande, porque depois do esporte, da capoeira, da musculação, eu fiquei mais corajoso. Até para falar em público, para viver minha vida, para confessar. Eu perdi a vergonha por causa da atividade física. E essa foi a maior transformação? Foi a maior transformação que hoje eu vivo normal, eu chego, brinco. Se tiver de fazer qualquer coisa, eu vou fazer sem vergonha nenhuma. E como é que veio essa ideia de gravar vídeo e hoje você se transformar no que você transformou? Bom, Como é que começou isso? Eu já criava conteúdo para divulgar meu trabalho de design gráfico. Aí um certo dia eu comecei a postar vídeo treinando. E o pessoal acabou gostando. Aí eu falei, quer saber? Vou criar para motivar o pessoal. E deu o que deu. Nossa, quanto tempo tem isso? Que eu comecei a gravar vídeo, vai fazer 6 anos. Agora em setembro. Que máximo, olha, parabéns, legal demais. Eu vi alguns, mas não vi esse do rapaz que você... muito bacana. Meu marido tá assim, conheço, tira foto. Nossa, celebridade aqui que hoje. Isso, eu nada. Celebridade, mas celebridade simples, gente. Simples. Eu vou ter que terminar, mas eu sempre falo, a quem a gente gosta de coração, a gente convida pro 2º, 3º, 4º, 5º episódio. Então você virou de casa aqui já, tá? Tá bom, só convidar. Aí você vem. Aí eu vou fazer um dia você e a Malu falando de esporte, porque a Malu joga tênis. Malu joga tênis, faz natação. A gente vê também o benefício do esporte na vida dela. E ela gosta. Gosta. Isso é importante. Gosta. E eu confesso, quando ela começou a jogar tênis, eu também pensei, não vai conseguir. Olha o que é a cabeça... Um pouco né, do ser humano. Ela é minha filha. Eu sou mãe dela e eu pensei isso. Não vai conseguir ir lá jogando. Então isso é uma lição na vida da gente. Muito. Né? O Lecão tem que encerrar aqui, mas assim, fala pra mim, olhando pra sua trajetória, que mensagem que você deixaria para quem sente que tem limitações, mas que chega a impedir de começar, de ter esse começo? Independente da dificuldade, supere ela. Lute pelo seu objetivo, pelo seu sonho. Não deixe de agradecer cada dia vivo e não joga esse dia na lata do lixo. Viva ele com muita gratidão, com muita felicidade, com suas dificuldades. É assim que Deus quer, que a gente vive com as nossas dificuldades e seja feliz cada dia. Então faça a sua escolha bem feita e viva ela. Que lindo! Obrigada, viu? Nada. Alex, que história potente. A sua trajetória mostra que o movimento não transforma só o corpo, ele transforma a forma como a gente se enxerga e se posiciona no mundo. E se esse episódio te inspirou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigada por você estar com a gente e até o próximo Você Pode.